Adubeiros Raiz. Como que é mais ou menos esse processo de identificação de um problema no campo até a criação de uma solução em escala comercial? Então, bom, o desenvolvimento de biodefensivos, na verdade, ele se dá de modo muito parecido com outras estratégias de manejo, né? Então, o que acontece? Bom, algumas das pragas, o problema, como você falou, né? Ele acontece em campo. Eu posso citar vários problemas, várias pragas de ocorrência e que são problemas na agricultura e que o agricultor vai se familiarizar muito rapidamente, como a lagarta do cartucho do milho, como a cigarrinha no milho, como a mosca branca. Então, pensando em agentes biológicos, tá? Eu vou focar nos agentes biológicos. Os agentes biológicos, muitas das espécies ocorrem naturalmente em campo. A questão é que muitas vezes o mau uso do controle químico ou de outras estratégias, muitas vezes acabam deslocando esses agentes biológicos que encontram-se em equilíbrio no campo junto com as pragas-alvos. Então, com os organismos fitófagos. Quando eles estão em equilíbrio, um organismo fitófago que se alimenta de planta e um agente biológico, então você tem um equilíbrio, a praga não tem esse status de praga. À medida que o inimigo natural vai sendo deslocado, né, por conta do uso errôneo, muitas vezes, de uma ferramenta extremamente importante, que é o controle químico, né, você acaba deslocando esses agentes biológicos. E aí, dando ênfase às pragas. Aí o agricultor, infelizmente, começa a utilizar doses mais altas, porque ele não tem disponibilidade de químicos, ou de ingredientes ativos, ou de grupos químicos, para controlar determinadas pragas em determinadas culturas. Ele vai usando o mesmo ativo, pertencente ao mesmo grupo químico, e aí o que acontece? As pragas cada vez mais vão se tornando resistentes, nós começamos a ter problema de resistência, nós começamos a ter problema de resíduos nos alimentos, né? Então o que nós buscamos fazer? Nós vamos para o campo, identificamos as espécies associadas às principais pragas, muitas das espécies de agentes biológicos, sendo predadores, vespinhas parasitoides, são os macrobiológicos, ou mesmo uma bactéria, um fungos, ou um baculovírus, o vírus, né? Normalmente nós buscamos espécies que são mais específicas, né? Que se aproximam melhor, que podem fazer o melhor controle de determinada praga-alvo. Então o que nós fazemos? Um trabalho, nós iniciamos com a bioprospecção em campo, coletamos espécies, e aí pode ser microbiológicos, que se adaptam melhor ou que podem ter um bom efeito sobre determinada praga, trazemos para os laboratórios e aí esse trabalho de screening, né, de seleção do agente biológico que tem o melhor controle sobre a praga é realizado. Após o screening, nós temos a seleção então dos isolados, no caso dos microbiológicos, ou de linhagens e espécies de macrobiológicos, e a partir daí desenvolvemos estudos em condições de casa de vegetação, laboratório e campo, né? Ou seja, o desenvolvimento. Então, identificamos o problema, encontramos no campo espécies que possam ter um potencial para o controle desse problema, levamos para o laboratório, multiplicamos as espécies e aí a partir daí selecionamos os melhores isolados, começamos os testes de eficiência em campo e a partir daí o produto começa a ser desenvolvido. Mas é muito importante dizer que para se coletar espécies de organismos no Brasil, o pesquisador, a instituição, ela tem que ter licença prévia para isso. Ela tem que ter uma licença de coleta, transporte desse organismo, então está aí o Cisbio, o Cisgem, para que você colete de maneira correta, traga para dentro da empresa. Para começar a multiplicar, você tem que ter uma licença, e para fazer os testes, também você tem que ter uma licença. Aí você passa pelo Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA para poder fazer o registro desse agente biológico e transformá-lo, então, num biodefensivo para que você possa comercializar. Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.